Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio dessa verdadeira aula, onde você aprende com as principais lideranças do mercado que já tiveram resultado positivo e estão agora gerando esses resultados. E hoje a gente vai falar com uma das principais lideranças do Brasil em produtos financeiros, abordando não só a construção desses produtos com tecnologia, mas também compliance, regulação, como que no Brasil isso foi constituído e como esse histórico todo pode beneficiar outras inovações que virão. Guilherme, obrigado pela sua presença aqui. Antes de mais nada, se apresenta para o pessoal, porque você tem um histórico assim de respeito. Acho que é um dos poucos no Brasil que, além de estar em grandes empresas, viu nascer um mercado que não existia no Brasil. Conta um pouco aí quem é o Guilherme desse histórico. Vitor, primeiro eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você, aqui na Rede Líderes, que para mim é uma organização que de fato dá visibilidade e nos dá a oportunidade de ter conversas de alto nível com lideranças de diversos setores. Eu tenho a minha carreira toda feita no sistema financeiro, Eu comecei em bancos, eu trabalhei em agência, eu trabalhei em departamentos de bancos, numa época em que os bancos eram, vamos dizer assim, pareciam torres de mármore, Eles tinham baixíssima flexibilidade, uma oferta muito limitada de produtos e eles eram seletivos quanto aos seus clientes. Era difícil você abrir uma conta num banco. E ao longo do tempo eu migrei, eu saí de banco, eu fui para infraestruturas de mercado, consultorias, eu fui para dentro do sistema, E conheci os trilhos, ou os encanamentos, como eu gosto de dizer. E eu presenciei, como você disse, uma revolução, Desde o começo, quando eu estava ainda nas agências, veio o SPB, que mudou a dinâmica de tudo. Antes, para você ter uma ideia, é difícil até para os mais jovens entenderem isso, para você mandar dinheiro de um banco para o outro era só no outro dia, ou você tinha que sacar em um e levar no outro. Existiam bancos que até de agência para agência não era possível efetivar uma transferência. Depois do SPB tudo mudou, tudo começou a acontecer no mesmo dia, não tinha mais esse negócio de esperar compensação, a dinâmica foi outra, os bancos tiveram que mudar até a sua dinâmica de operação, criando a figura do piloto de reserva, porque um banco não podia simplesmente ajustar o seu caixa no final do dia, perceber que no final do dia ele estava com um descasamento muito grande. Ao longo do dia ele tinha que ter o dinheiro, um colchão de liquidez, para poder mandar uma TED para outro, E com o tempo os bancos começaram a perceber que eles tinham que ganhar mercado, ampliar um pouco mais o seu leque de produtos e clientes. Começou contas para universitários, Começou uma procura por outro tipo de cliente que não era aquele profissional estabelecido que os bancos queriam antes. Depois começou um outro fenômeno, que foi um fenômeno das empresas de cartão de crédito oferecendo muito mais também, até em exagero numa certa época, não sei se você viveu isso, receber cartão de crédito em casa que você nem pedia, Depois os bancos começaram a ampliar sua oferta mais ainda e finalmente começaram a aparecer outros players. Primeiro as cooperativas começaram a pegar uma beiradinha ali, começaram a crescer, os sistemas cooperativos. Depois começaram a aparecer as fintechs. As fintechs elas começaram lá pelo ano 2005, 2008, por ali começaram os primeiros embriões. Empresas que ofereciam soluções financeiras, soluções de pagamento, mas que não eram bancos. Elas atuavam de maneira complementar ao banco, elas se plugavam num banco. E depois começaram aquelas que faziam tudo que um banco fazia. Não sei se você se lembra, quando começaram os arranjos de pagamento, começaram a todo mundo ter cartão de crédito embandeirado ou ter cartão só para o seu ecossistema, meio de pagamento, cartão de combustível só para frotas fechadas,
Depois começaram a ter bandeiras, depois veio as primeiras instituições de pagamento, né, marcadamente lá nos Estados Unidos, esse modelo começou com o PayPal, e depois disso foi uma explosão, né? Nós tivemos instituição de pagamento, nós tivemos novos bancos e uma multiplicidade de atores que compôs um cenário que propiciou daquelas torres de mármore fechado para um sistema aberto e inclusivo. E isso me encanta nesse mercado hoje. Hoje, quem é que não tem Pix? Hoje você faz um Pix para todo mundo, né? Você tem uma pessoa que trabalha na sua casa que quer mandar um dinheirinho para o filho dela que está na escola. Tanto ela como o filho tem conta. Eu me lembro antes, para pagar alguns funcionários, a gente tinha que tirar dinheiro, né? Então veja o poder, veja a inclusão e veja a capacidade de todas as pessoas que têm um smartphone hoje serem atendidas por soluções de pagamento. E já que você tem o canal, por que não oferecer um microseguro? Por que não oferecer uma caixinha? A revolução das caixinhas que começou agora, né? Esses dias eu fui surpreendido pelo meu filho. Ele abriu uma conta numa fintech, ele tem 12 anos. Eu abri para ele a conta numa fintech e de repente eu descobri que ele já tinha caixinha aberta e caixinha fechada de investimento. Ele me contou, olha pai, essa caixinha eu não posso abrir, mas ela me paga mais se eu deixar aqui o dinheiro. Olha só, ninguém falou para ele de CDB, de renda fixa, de renda variável, foi vendido para ele como uma caixinha que rende mais, mas está fechada, e uma caixinha que rende menos que você pode mexer. Mas ele pôs o dinheiro dele nas duas. Então veja o potencial transformador que isso tem numa sociedade. E eu fico muito feliz de ter participado disso. Eu fui gestor das câmaras de pagamento na época de TED e DOC, e boletos de pagamento. Já eram volumes astronômicos, né? Hoje, com o Pix, isso mais do que dobrou. Hoje, a quantidade de pagamentos realizados por dia e de maneira formal, sem dinheiro na mão, é muito maior. Isso traz uma capacidade muito maior de planejamento dentro da nossa economia para as pessoas, facilidade para as empresas, né? Segurança, né? Veja que hoje como caíram os assaltos a banco, né? Embora o outro lado seja a segurança cibernética, que hoje é uma questão mais difícil. E tive a oportunidade de participar também do lado das empresas da criação das infraestruturas de mercado financeiro dedicada a registros e depósito centralizado, que permite, por exemplo, que eu desconte uma duplicata num preço muito melhor. Veja, qual era o problema de você hoje, um pequeno empresário, o que ele tem para vender? Né? Ele tem a sua garantia pessoal. Eu vou num banco e peço assim, olha, eu preciso de um dinheiro. Ele vai olhar para mim, não vai olhar para a minha empresa. Mas se eu tenho alguns recebíveis, se eu sou um fornecedor ali de chapa de aço, e eu já vendi algumas chapas para uma fábrica que faz panela, que faz material para cozinha, eu pego essas duplicatas, eu já vou no banco, eu já adianto um dinheiro. Só que essa duplicata, ela era muito sujeita à fraude. O banco costumava pegar e falar, tá bom que você me deu a duplicata, deixa eu ver quais são os seus bens. Né? Hoje você pode registrar uma duplicata, essa duplicata ela é registrada numa entidade registradora, esse sistema de registro é aprovado pelo Banco Central, você tem a garantia de unicidade, você sabe que eu como fornecedor de chapas, eu não vendi 3 duplicatas do mesmo lote de chapas, você sabe que a registradora fez um confronto do documento fiscal eletrônico com aquela duplicata, então de fato existe um documento que lastreia essa operação, e você como agente financeiro, porque agora não é mais só banco, você é uma factoring, você é um fundo, você é um banco, você pode dizer ao seu cliente, olha, que bom que você está me trazendo recebíveis dessa qualidade. Agora, em vez de olhar o seu crédito, porque você é uma empresa iniciante, você está vendendo para uma empresa que faz panela que é tradicional. Eu vou dar a taxa que eu daria para ela, porque agora eu confio nesses seus recebíveis.
Eu sei que você vendeu, né? Eu tenho uma evidência de que você entregou. Tudo isso é muito recompensador, é trabalhar e entender quais são os trilhos que existem no sistema, né? E como você pode desenvolver um produto financeiro. Ou até criar o trilho novo, né? Que é o que você viveu, e se a gente conseguir seguir essa tendência no Brasil de inovação, criação de novos produtos financeiros, e o Bacen também seguir a cultura que ele vem mantendo, a chance da gente ter outras figuras é alta, né? E assim, como é que eu vejo de maneira geral, assim? Se a gente pegar todos os gêneros do reino animal startups, digamos assim, o gênero fintech é onde eu tenho mais espécies, mais do que marketplace, mais do que qualquer outro, é esse segmento. Então, a gente tem diversas figuras, sociedade de crédito, você teve toda uma questão de equacionamento de antecipação de recebível, peer-to-peer lending, você tem iniciador de pagamento, você tem PIF, você tem várias figuras que acertadamente o Bacen foi regulando, ele não foi limitando, porém, contudo, entretanto, agora a gente tem que, no Brasil, de maneira geral, equacionar, porque teve muita empresa que saiu fazendo besteira por aí. E aí, eu acho que esse que é o ponto que talvez em outros mercados não tenha, que essa questão da regulação ser o pontapé inicial de qualquer fintech hoje. Porque tem muitas figuras que é muito difícil você não ser encaixado, pelo menos em duas ali, você está num limbo de duas, mesmo você tem um produto mais maluco de pagamento financeiro. Como é que você vê hoje essa questão de, olha, vamos sanear o mercado, tirar aqueles que estão fazendo errado, e essa importância de ter essa análise inicial para qualquer empresa, até grandes empresas, que eu vejo agora, se você é uma grande varejista, você tem um produto financeiro ali com tecnologia conectado. Então, qual a importância desse pontapé inicial hoje, pensar regulação antes até de tecnologia que está mais acessível, de como abordar o cliente? Como é que você vê? Produto financeiro, ele é um pouco diferente dos demais, né? Vamos imaginar que eu lance uma linha de roupas, né? Eu posso lançar e talvez não tenha ainda uma capacidade de produção muito boa. Se vender muito, eu saio correndo atrás de outra fábrica, lanço outro modelo. Se eu ficar sem um pouco do produto, eu ainda faço um marketing em cima disso. Olha, acabou de tanto sucesso. No produto financeiro é mais delicado. A gente está mexendo com a vida das pessoas, está mexendo com a poupança das pessoas e está mexendo com a viabilidade de negócio, sustento. Existe um risco muito grande. Eu gosto da ideia de partir sempre, mesmo que eu esteja pensando em construir novos trilhos, de bases regulatórias, né, de bases, mesmo ainda que sejam principiológicas no início, depois elas tendem a ser mais prescritivas, né, mas você partir o seu pensamento para um novo produto a partir de uma regulação, a partir de normas, é muito bom para garantir que você não vai causar danos, que você não vai criar um grande problema. Então eu diria que para você criar um novo produto financeiro, a primeira coisa a pensar é na regulação. Né? Segunda coisa que você tem que pensar é o seguinte: quais são as normas que você já tem nos diferentes nichos do setor financeiro? E eu vou dar um exemplo. Se eu preciso fazer um produto de crédito, tenho que saber como funciona a cobrança. Ela já está lá, ela já funciona. Eu preciso me plugar nela e eu preciso funcionar com ela, né? Senão eu não cobro o crédito que eu já ofereci. Né? Se eu preciso analisar crédito, eu preciso conhecer modelos, eu preciso pensar como funciona, eu preciso ter as licenças, eu preciso ter essas autorizações. Né? Eu preciso ser estruturado de acordo com a norma para que eu não cometa um crime também, né? E existe também a parte tecnológica, que também é sensível.
Imagina o seguinte, vamos pensar em algumas fases do Brasil, né? Você tem uma fintech, você tem um banco, uma financeira ou um varejista que tem ali uma linha de produtos financeiros. Da noite para o dia, muda uma taxa de alguma coisa ou um imposto novo aparece, muda a alíquota, desaparece e de repente tudo aquilo que você dimensionou de uma tal maneira se desequilibra. Eu vou dar um exemplo de quando apareceu a IPMF, que era aquele imposto sobre movimentação financeira. Os bancos, de um dia para o outro, tiveram que criar aquelas contas de investimento, não sei se você se lembra, que era para possibilitar o investimento e resgate sem a incidência do imposto, que só ia incidir se ele saísse para uma conta corrente. Então você imagina o desafio tecnológico. Olha, de hoje para amanhã você dobra a tua quantidade de contas. Você imagina o desafio mercadológico quando de repente se impõe o IOF para as compras internacionais em cartão de crédito. O quanto isso muda no plano de negócio dos operadores de cartão, já que todo mundo na época migrou para aqueles cartões pré-pagos. Eventualmente também foram taxados e agora está indo todo mundo para o cartão cripto. Né? Então eu concordo e eu digo que produto financeiro é diferente. Você tem que ter uma capacidade de lidar com o regulatório, e esse é o pilar principal. Você tem que ter capacidade de lidar com o tecnológico, e no tecnológico você não pode, vamos dizer assim, entrar em muitas decisões irreversíveis. Você tem que se manter flexível, ainda que essa flexibilidade tenha um custo, porque pode ser a sua morte não se mexer de hoje para amanhã em produtos financeiros, né? E você tem que ter também toda uma camada de compliance, é claro, uma camada de segurança. Afinal, você não quer ter dinheiro sujo dentro da tua fintech, você não quer ter dinheiro sujo dentro da tua financeira, você não pode facilitar o crime com o seu produto financeiro. Então ele já tem que nascer pensado quem pode usar, como eu vou analisar, como é que eu faço o onboarding dessa pessoa, né? Como é que eu conheço o seu cliente, como é que eu vejo de onde veio esse dinheiro, né? Quais são as medidas que eu posso tomar para evitar ser usado para o crime. E, em termos de segurança, como é que eu faço para não roubarem o dinheiro dos meus clientes, o meu dinheiro e os dados dos meus clientes? Que hoje hoje eu diria que uma preocupação equivalente à do dinheiro é se alguém não rouba os dados dos meus clientes. Como eu lido com a nova Lei Geral de Proteção de Dados? Como é que eu tenho certeza que eu tenho dados suficientes para evitar o crime, para cumprir com a regulação e não em excesso para descumprir a Lei Geral de Proteção de Dados? São desafios que estão postos para aqueles que pretendem trabalhar com produtos bancários, produtos financeiros. Eu sempre gosto de conversar com você, porque você vai de um tópico, você consegue ver a complexidade dos fatores, né? Então, não só da idealização de produto, compliance, agora você traz a questão de cibersegurança, e é muito difícil achar um profissional com essa, um profissional sincrético assim, né, que reúne vários outros conhecimentos. Eu vou dar um exemplo. A maioria dos CPOs do mercado hoje, não importa se é de fintech ou não, eles, como não tem uma graduação, não existe o cara que nasceu o produto. Eles estão nascendo agora a primeira geração. Existe o cara que se tornou o produto. Sim. E geralmente, na maioria das empresas, ele era derivado da área de marketing, porque ele tinha uma visão de, o consumidor quer, vamos desenhar. Só que para o mercado financeiro, para o sistema de pagamentos brasileiro, vamos tentar usar todos os termos possíveis, fintech de maneira geral, não rola esse processo de ter duas áreas assim, o cara idealizou, o cara bolou 200 coisas, mas ele bate no compliance, ele bate na regulação. Essas duas visões, elas têm que vir casadas. Exato. E eu estou considerando
partindo do pressuposto do dia de hoje, que a tecnologia se comoditizou. Sim. Então está muito mais fácil. Você pode começar com Bank as a Service, aí ele está conectado com todo o resto. Você pode iniciar agora que você já tem uma míriade ali de fornecedores ali para fazer o core bancário, o outro faz escoragem ali de crédito. Você tem um panteão ali de soluções. Então, partindo do pressuposto que tecnologia se comoditizou, você não tem que começar do zero. Mas, para aquela grande empresa que está deixando dinheiro na mesa, que eu acho que é esse que é a maior oportunidade no Brasil, é essa, né? Que é você pegar, por exemplo, uma Cacau Show da vida, dando nome aos bois, e ela não ter um produto financeiro que seja para rede de franqueados. E é um raciocínio muito óbvio para quem já nasceu digital, que é iFood pago, Mercado Livre, Mercado Pago, a Amazon ao outro. Então, assim, você sempre tem uma visão assim, porque não vale a pena você não ter essa visão, porque senão você dê dinheiro na mesa. Então, no Brasil, eu vejo que tem muita empresa que não tem essa orientação, porque, ora, ela consulta só o advogado, e eu conto nos dedos os caras que realmente sabem, porque o cara que mais sabe é o cara que acompanha a evolução. Não é o cara que vai ler para interpretar, porque trocentas circulares. É muito circular, né? E não adianta o cara olhar só, o cara vai traz o cara só de produto, o cara vai falar, você está deixando tudo isso na mesa. Aí o cara, é verdade, meu Deus, ele olha só para aquilo e não vai encaixar. Né? Pois é. Você não percebe isso também? Sim, eu percebo. Você às vezes, e muitas vezes eu sou consultado, muitas vezes por pessoas que percebem uma oportunidade de ganhar dinheiro, mas não conseguem desenvolver aquilo. E agora, eu queria ter uma maneira para o meu cliente pagar mais fácil. Eu queria financiar as minhas próprias franquias. Eu quero montar um fundo para financiar, mas como é que eu faço isso? Eu pego uma licença com quem? Né? Que tipo de empresa eu tenho que contratar? Quais são as regras para eu rodar um negócio desse? Qual é o custo para eu fazer essa estrutura? É melhor eu montar a minha agora? É melhor eu começar com uma as a service? E quando eu crescer e tiver escala, em que ponto eu troco da as a service para a minha? Quando eu mudar para a minha, quais são as salvaguardas que eu tenho que ter? Quais são os riscos disso? Né? Então eu percebo muito isso. E percebo também o contrário. Né? Às vezes a pessoa com muito medo porque não entende como montar esse Lego. Né? E o que você falou, a tecnologia se tornou commodity. Hoje você monta uma sociedade de crédito, você tem um banco. Né? Na prática é um banco. Você vai plugando serviços, produtos, você vai... as maquininhas de cartão de crédito viraram um mini banco também na mão dos lojistas. Você ali, além de receber o cartão de crédito, você faz o seu adiantamento, você faz depósito, você faz tudo o que você quiser, faz Pix com saque, tudo ficou flexível e mais fácil, mas a tecnologia não é o ponto de partida. Né? A oportunidade, ela é um bom ponto de partida, mas sozinho não dá você ter essa visão de marketing, que para mim é uma coisa, vamos dizer assim, excepcional. Alguém olhar e falar, olha, eu podia estar fazendo assim. Mas como é que eu não bato na barreira do compliance? Como é que eu não bato na barreira da segurança? E como é que eu faço tudo isso funcionar sem incomodar o meu cliente? Porque também não adianta eu ver uma boa oportunidade e pôr o meu cliente para pôr 76 senhas que ele não vai lembrar de nenhuma. Como é que eu faço uma solução que seja vantajosa para mim, que tenha o risco controlado do jeito que eu quero, que esteja dentro das normas e que o meu cliente consiga usar? A caixinha. Né? Imagina se o banco tivesse virado para o meu filho e falado que ele tem opções de 10 níveis de renda com não sei quantos indexadores e que a liquidez... Não, caixinha.
Caixinha aqui, caixinha ali, está garantido até tal valor de depósito. Pronto, lindo. Né? E você sabe que eu acho que esse é o plano de fundo de várias situações que eu vejo, né? Quando você dá muito, e não é um mal, né? É uma externalidade negativa. Você dá muitas opções para qualquer indivíduo, ou ele recebe muitas informações de tudo quanto é lado, ele se perde. Então a gente tem a sensação, às vezes, que a vida no passado era mais simples, mas não é, porque a tua visão e o acesso à informação e caminho era mais limitado. Sim. Então você vai pegar o ChatGPT, que inaugurou um novo mercado, foi o primeiro, ele não explicou assim, tudo o que ele faz. Ele criou uma tela, um negócio, falou, pergunta, testa aí. Porque se o cara começa a dar várias opções, então, mas tem o GPT Business com a API, eu vou te explicar o que é esse algoritmo, porque ele é generativo, bababá. Meu, a cabeça da pessoa fala, meu, onde é que eu tô? Que é essa questão da caixinha. E aí, o que eu vejo você vai pegar os grandes CEOs, essas grandes empresas, ele tem a sensação que ele pode criar alguma coisa, só que ele fica tão embananado com tanta coisa, e às vezes contrata um cara que olha só uma coisa, o outro só olha outro, outro. Quando é muito difícil ele compor isso, assim, putz, tá fácil o caminho. Né? Pois é, e quem é que toma a decisão? Eu vou até aqui no risco e daqui para frente eu não vou mais. E quem é que toma a decisão? Isso me parece que está adequado às normas, me parece que está adequado às leis. Será que um dos seus profissionais não vai ser muito arrojado, outro não vai ser muito conservador? É bem difícil fazer isso, é complicado. É difícil. Eu acho que essa geração, a sua, que acompanhou essa construção, ela é única no sentido dessa visão, porque as próximas, criando produtos financeiros com tecnologia, que vai continuar surgindo uma atrás da outra. Sem dúvida. Para olhar esse emaranhado e ter uma visão sistêmica, que não é só compliance, não é só produto, mas ele compõe, vai ser muito difícil, mas muito, de verdade. Tanto é que a maioria das fintechs mais recentes que eu vejo, assim, é difícil elas tracionarem do jeito que as outras tracionaram lá atrás, porque foi pegar, o mercado já estava era mais oceano azul, mas se você pegar uma fintech hoje de nicho, ele está no nicho do subnicho, sei lá, está no nicho de médicos, tem possibilidade de crescimento, mas eles penam muito por falta dessa visão sistêmica. E aí, até abordando esse ponto ali do subnicho, que eu estou vendo que as que realmente agora estão conseguindo avançar são essas. Então, desde uma construtora que tem que pagar todas as pessoas que estão trabalhando na obra. Sim. E aí tem fintech que foca só nisso. Tem outras agora que acaba entrando em pagamentos, mas também está num regramento diferenciado também do PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, que são os vale-benefícios. Então pega vale-benefício, colaborador, tal. Você tem outros focados em médico, e aí entra muito uma questão também de banco, porque é difícil você ter um crédito atrelado a um procedimento médico. Exato. Então tem oportunidade. Então, assim, como você vê esses próximos anos, considerando assim, no Brasil, felizmente, a gente ampliou a concorrência, agora a gente está no momento de sanear, tirar quem está fazendo coisa errada, ficar só com gente certa, ao mesmo tempo que tem duas grandes oportunidades aqui, seja uma grande empresa de ter um produto financeiro e que ela não necessariamente é uma empresa financeira, e outros são esses subnichos. Como é que você pensa assim, qual que é o futuro ali para os próximos anos? Dá um palpite, porque
eu mesmo dou palpite de nada do futuro, que eu nem sei o que vai acontecer. Olha, se eu extrapolar o que eu venho vendo, né, então imaginar que as coisas vão continuar evoluindo como estão, eu vejo um futuro brilhante para esses subnichos. Por quê? Porque nós temos a sorte no Brasil de ter um regulador que está à frente do mercado. E quem diz isso não sou eu. O nosso Banco Central, ele ganhou prêmios de melhor Banco Central nos últimos anos, seguidamente, melhor Banco Central, melhor Banco Central. Então ele é um Banco Central que induz a inovação, o que é contraintuitivo, né? Geralmente a gente pensa em reguladores como alguém que segura, mas o Banco Central, ele estimula, né? Veja o que ele fez com a revolução das fintechs, o Pix no mundo inteiro é case, e nasce não, negócio assim, sendo muito franco, assim, o único lugar que a gente tinha um relampejo disso era na China, que você via foto até de morador de rua com crachá, com QR Code. Exato. E aí quando a gente ia para lá, o WeChat falava, putz, transferir rápido, né? Não estou entrando como é que eles fizeram essa infraestrutura funcionar, mas era o relampejo que tinha, né? Exato. E aí você pensa, hoje nós temos uma outra revolução em curso, que é o Open Finance. Então, a gente ouve até o Banco Central falar do Super App, né, que seria um aplicativo a partir do qual eu posso mexer nas minhas contas em qualquer banco, eu posso acessar produtos de seguro em qualquer seguradora, que eu posso transferir dinheiro de um para o outro. Então, é como se eu fosse um cliente do sistema financeiro, e eu posso colecionar funções desse sistema financeiro. Então a questão é, quem pode oferecer o melhor financiamento para o que eu quero? E aí eu vou dar um exemplo. Esses dias eu fui numa empresa que a pessoa se especializou numa coisa que eu nunca tinha visto: financiar carro usado para frota de empresa. Até hoje eu só tinha visto empresa comprar carro novo para frota. Mas ele falou, não, tem muita empresa que quer comprar carro de 2 anos, de 3 anos, porque sabe que o carro vai ser submetido a um, vamos dizer assim, a um uso severo. Porque vai instalar coisa em ladeira, porque vai descer não sei aonde, porque vai trabalhar com tubulação, porque vai carregar cimento. Não quero comprar carro zero, quero comprar usado. Não tinha, agora tem. Né? Você tem essas soluções de pagamentos utilizando criptoativos, né? No exterior, você viaja, você não paga o IOF, isso pode mudar, né, a qualquer momento, mas você já tem essas soluções que também surgiram assim, né, da noite para o dia apareceram. Então, eu vejo que no futuro haverá vamos dizer assim, uma maneira de combinar pequenos serviços dentro de um ou mais super apps, e quem for bom naquele nicho ou naquele subnicho vai aparecer. Só que qual é o diferencial? O diferencial é não só você ter um compliance forte, estar aderente às regras, não só você ter uma segurança boa, mas ser conhecido por isso. Né? Então, muito cuidado para você nunca estar numa manchete de, olha, deu vazamento, olha, deu problema. Então, olha a importância desses outros pilares, né? Conhecer as regras, como é que funcionam os trilhos atuais, ter segurança, cumprir as normas, né? E ter uma boa oferta de produto. E convenhamos, né? Assim, aquelas instituições no Brasil foram criadas na década de 60, elas no Brasil, na minha opinião, elas funcionam melhor também, porque tem essa maturidade histórica também, né? Então você vai Bacen, CVM, Itamaraty, tudo da década de 60. Aí você vai pegar as agências reguladoras da emenda constitucional número 5, que é aquele movimento de privatização que teve, todas elas ainda estão bem empacadas, ou elas estão capturadas por interesse. É muito difícil você falar assim, a ANA, Agência Nacional de Águas, tá bem, a Anatel, putz, mercado, parabéns. Agora o Banco Central, realmente, assim, o Banco Central no Brasil, talvez outro local vis-à-vis faz um trabalho bem, que é o Reino Unido.
Perfeito. Mas é ali, né? A gente está, eu considero acima, tendo em vista as possibilidades que a gente tem de operar aqui. E um outro exemplo para corroborar com isso, que não é nem premiação, é um fato, né? Antes da LGPD, mas muito antes, você já tinha PCI, que são as políticas de segurança ali e tal. E também, assim, também é uma questão de natureza, né? Uma coisa é vazar dados de cadastrais de um e-commerce. O problema de cibersegurança do mercado financeiro é que a dor é no órgão principal, que é o bolso, né? Pois é. Então, assim, você tem que investir nesse negócio, senão lascou, né? E o sistema financeiro também sempre viveu de crença e fé. Então, o banco ele se sustenta porque ninguém saca todo o dinheiro ao mesmo tempo. Exato. Existe uma crença, uma fé, queira o nome, queira dar credibilidade, o nome mais bonitinho, para funcionar. A mesma coisa acontece no mercado financeiro como um todo. Então, eu concordo muito com o que você trouxe e essa evolução dos nichos. Eu acho que no Brasil isso é prato cheio, porque qualquer nicho que você pegar aqui no Brasil é na ordem dos milhões ou centenas de milhares de clientes, Sim, diferentemente de um país muito menor, né? Então o nicho aqui talvez é o maior mercado de um banco em algum país aí da Europa. Então é muito, muito, muito bom mesmo. E uma outra questão que eu vejo, Guilherme, não sei se você concorda, que é uma coisa que assim, a gente vai ver como o mercado vai se comportar. Até 2030 e tal, a gente vai o Brasil vai implementar a reforma tributária. No Brasil, se a gente olhar para onde vai a alíquota, você tem a camada de serviço, se a empresa tem para serviço, ela vai pagar muito mais em alíquota acumulada, a depender dos créditos que ela for tomando na cadeia, do que uma instituição financeira. Então, para algumas empresas, dependendo do modelo de negócio, vai compensar muito mais ela fazer uma adaptação e abrir uma IP, uma IF, uma sociedade de crédito, vai pagar muito menos tributo. Exato. Então, assim, é uma questão que a gente vai ver dessa movimentação do mercado que vai ser muito interessante, porque hoje, se eu fosse olhar como um CFO para onde está indo a reforma, eu falei assim, putz, mas não dá para a gente mudar um pouco o negócio aqui, a gente ter um CNPJ financeiro, porque vai compensar, entendeu? Aí a gente volta, Vitor, para aquilo lá do começo, né? Quando muda uma alíquota, quando muda um imposto, o jogo vira. Né? Então, de repente, sim, de repente você não vai mais ter uma atividade principal com um financeiro acessório. Às vezes vai mudar. Você vai ser uma atividade financeira, talvez com a venda de alguma coisa acessória. Perfeito, perfeito. Vamos dar o exemplo da Hotmart, Kiwify. Ele é menos edtech, mais fintech, porque ela ganha dinheiro na transação, não é na hospedagem do conteúdo, disponibilização lá do app com videoaula. Então ela arrecada como uma instituição financeira. Começou como foi subindo, tem sociedade de crédito já ali, tem um monte de coisa ali já, mas é mais fintech do que uma edtech, né? Faz sentido para o business ali. Então vai ser muito interessante a gente acompanhar esses movimentos e assim, para a empresa fazer hoje, dar o passo correto, esse pontapé inicial com essas duas visões eu acho que é essencial. Como é que o pessoal te encontra, LinkedIn, como é que você está nas redes? Hoje eu estou presente como todo mundo no LinkedIn, né? E vamos dizer que o nosso mercado ele não é tão grande assim, né? Então as pessoas acabam se conhecendo. É muito engraçado porque tanto na época de banco como na época que eu trabalhei nas infraestruturas, você acaba encontrando de novo as mesmas pessoas, né? Mas o melhor canal hoje é o LinkedIn. No LinkedIn, você procura lá Guilherme Menezes, põe alguma referência como alguma empresa que eu já passei, CIP, CRDC, alguma coisa do tipo, meios de pagamento, registradoras, e você vai acabar me encontrando.
É isso, ou entre em contato com a gente aqui na rede que a gente conecta com o Guilherme. Obrigado, viu, Guilherme, pela sua participação. Muito obrigado mais uma vez, Vitor, pela oportunidade. E eu espero que você tenha aprendido muito, assim como eu. Então não deixe de ver também os outros episódios, outros capítulos, porque a gente traz aqui quem realmente está tendo resultado positivo no mercado. Até a próxima, valeu!